Esses casais, eles são bem atualizados em relação a leis e direito deles. A produção, ela é o coração, assim, digamos, da redação. E durante a pandemia nós tivemos que nos reinventar, né? Reinventar a forma de como produzir e gerir até esses conteúdos, né? O bol dela já tá aqui. Ah, você já tá pegando? Vai se arrumar, minha filha, que eu pego essas coisas aí. E da Rota da Ancestralidade em Cuiabá. A partir de agora, no MT2. De começo, a gente viu a redação se esvaziar, por causa dos protocolos que foram adotados aqui, né? Então, muita gente foi para home, trabalhar em casa, teletrabalho, e os repórteres não podiam mais ficar na redação aqui, porque os repórteres iam para a rua, e aí para ter o distanciamento, para não ter aglomeração, foram separados em outro espaço, né? Eu sempre falo que a pandemia mudou a nossa rotina dentro e fora da redação. Então os repórteres passaram a conviver com os repórteres, editores e apresentadores, ficaram em outra ala dentro da TV. E na externa, da mesma forma, a gente estava acostumado a cumprimentar todo mundo, sempre foi muito normal, um aperto de mão, um abraço. Oi, Marcelo, a criança foi picada por uma cobra? Oi, Marcelo, a criança foi picada. Nós passamos a usar microfones separados, né, dos entrevistados, para não compartilhar objetos, que essa é uma das medidas também, né, de biossegurança. Foi complicado, essa questão de logística, da prática mesmo da atividade, mas hoje parece muito natural, assim, a gente já está acostumado. Agora a gente vai saber como é que vai ser essa fiscalização, mas eu já adianto que vai ser mediante denúncias recebidas. Ao meu lado está o secretário de Ordem Pública, Leovaldo Salles. Para entrevistar, a gente tem que carregar 2 microfones, um para a gente, um para o entrevistado. A gente já sai com spray também para poder fazer a higienização desse microfone. E com muito cuidado, faz a entrevista, faz a higienização e assim está sendo com cada entrevistado. A gente precisou mudar muito, estabelecer regras, a questão do uso das máscaras, a questão do distanciamento na hora de entrevistar as pessoas. Mudou tudo. A gente teve que se adaptar a essa nova realidade. Mas eu acho que apesar de todas essas dificuldades, todo o medo, a gente teve momentos de muito medo, né? Eu acho que a gente passou bem por essa tempestade. Menara também. Menara tá também. Menara nada de lá no... É o DJ que toca as palavras. Seu script. Obrigada. Eu tive a oportunidade de ficar os primeiros 6 meses em home office. Eu fiquei do final de março ao final de agosto, voltei no meio de setembro a trabalhar. Foi um choque muito grande para mim, esse período de home office, porque tudo foi novo para todo mundo. Ninguém sabia, na verdade, como é que era esse tal de home office, né? E mais difícil ainda, como é que se faz, se produz conteúdo em home office. Então, todo dia foi um aprendizado novo. São Emily? Oi. Manda pra aqui. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu estive entre o grupo, né, que foi para home office, porque eu tenho problemas respiratórios, eu tenho bronquite, eu tenho asma, então eu fui o grupo que precisou ficar em casa. Foi um desafio. Para quem é produtor, né, nessa área no jornalismo, sabe do desafio que já é a função, né? Então você está sempre antenado no que está acontecendo, você manter contato com as suas fontes. Então isso já é um desafio estando com todo o aparato dentro da empresa. Quando você vai para casa e você tem que vivenciar isso com o que você tem, as suas ferramentas em casa, é um desafio ainda maior. Preventiva e a claro da sincronização desses equipamentos também. A empresa vencedora vai ter um contrato aí com o município de 200... Quem pôde ser afastado por uma questão de segurança e que foi colocado em home office,
Nós sentimos, porque assim, a comunicação teve que ser feita de uma forma diferente. O jornalismo é um trabalho que funciona como uma engrenagem, não depende do outro. Então, nós tínhamos peças aqui dentro da redação e nós tínhamos pessoas que estavam trabalhando de casa. Então, a comunicação ficou... não foi prejudicada, mas ela ficou mais difícil. Antes a gente se falava aqui na redação, então com as pessoas em home office a comunicação ou era feita por telefone ou de uma outra forma, enfim. Então teve que se ter um cuidado, um entrosamento realmente para que o trabalho não fosse prejudicado. A gente tem 5 andares aqui na emissora. Eu estava no segundo andar, o editor trabalhava no primeiro. E aí o que acontece? Eu tinha que mandar, eu montava a página do jornal, né, com os créditos, os textos certinho, e eu ligava ou mandava pelo WhatsApp o texto, e falava, ó, separa as imagens, né? Apesar que a gente sabe também, né, fazer algumas coisas, mas a gente também conta com o editor de imagem. Nós somos editor de texto, mas a gente precisa deles também, nesse momento. E a gente trocava muito essas informações começamos a usar os aplicativos, né? Aqui no caso, uma ferramenta que a gente utilizava muito é o WhatsApp. A gente tem um sistema interno, mas muitos não usavam o sistema interno. Então o que a gente fez? Vamos estabelecer aqui uma regra, vamos usar o WhatsApp, ou vamos fazer ligações. E aí a gente passava o texto e ele separava as imagens, voltava para a gente e a gente conferia tudo. Era retrabalho em cima de retrabalho, mas era o que dava para fazer. Era a ferramenta disponível que a gente tinha. Todos os nossos idosos aqui do MT1, e a gente tinha vários idosos que trabalham na equipe do MT1, eles foram mandados para casa imediatamente. Eles só voltaram agora com a 3ª dose. Então, e essa turminha, eles são editores de imagens, são editores de texto, e em casa eles tinham dificuldade para atender a nossa demanda. Então o MT1, até a pandemia começar, ele tinha quase que 15 pessoas trabalhando na edição do jornal. De repente a gente tinha 5. E o jornal, com o mesmo tempo, e muito mais complexo do que o jornal que a gente estava habituado a fazer. Então a gente teve que se readaptar, apostar muito nas participações ao vivo, improvisar muito, para garantir a segurança dos nossos colegas que estavam mais vulneráveis. Então a gente perdeu muitos colegas que estavam no home office, aí a gente tem questões de internet, telefone. Uma coisa é você estar em contato direto, outra coisa é estar conversando à distância, é diferente. E a gente teve que se superar na edição do jornal, né? Os horários foram alterados, a editoria foi alterada, a rotina foi alterada, porque até mesmo quem estava aqui tinha que manter um certo distanciamento. Falei com a Adriana, Ana Paula. Tivemos que nos reinventar a forma de produzir, né, a forma de produzir. A nossa reunião de pauta, por exemplo, foi online, né? E isso foi até bacana, porque a gente até se reinventou, né? Reinventou, por exemplo, antigamente numa produção de pauta, a gente não se preocupava no momento, por exemplo, marcava a pauta, se preocupava sim com a questão da imagem de apoio e tal. E hoje com a pandemia e com essa questão do distanciamento social que tivemos que, né, manter durante esse processo, foi até um aprendizado para a gente aqui da produção, no sentido até de até se aproximar mais do nosso entrevistado, né? Porque às vezes você vai fazer uma entrevista remota, a gente tem que explicar para eles de como fazer uma imagem de apoio. Isso foi diferente, né? Eu fechei o horário do... Gente, o Américo fechou uma pauta de terça. Aê! Bom, lindo. Então, a gente tem os MT2 e os Bom Dia, tá? A gente tem na Enem hoje, aí deve ter acontecido prova, alguma coisa assim. Ah, tá. Tem que ver se teve prova do Enem. Com certeza deve ter alguma pessoal atrasado, correria, alguma imagem, pelo menos de fachada de escola, alguma coisa a gente consegue. Por vezes chegava uma matéria sem imagem nenhuma, você falava, meu Deus, só tinha fala da pessoa, como é que a gente vai cobrir isso daqui? Então, para a produção foi tudo muito novo, então uma cobrança maior também para encontrar os personagens, para eles falarem, para estarem presentes. Ir até os locais também foi muito limitado, por exemplo, fachadas de hospitais foi o que a gente utilizou muito mais do que o interno, porque a limitação foi grande. Mas as possibilidades foram encontradas principalmente na associação da internet para a produção e para a execução, né, de fato, das reportagens.
A atualização da Secretaria Estadual de Saúde aponta que de ontem para hoje, 85 novos casos de Covid foram registrados em Mato Grosso e uma pessoa morreu. E aprender a fazer jornalismo sem poder fazer uma entrevista presencial. Então, assim, isso muitas vezes, no começo eu falei, gente, agora, como é que vai ser o jornal? E a gente foi aprendendo a fazer isso na prática, né? Aprendendo, às vezes até ensinando para o entrevistado, olha, você pega seu celular, coloca ele na horizontal, grava desse jeito para a gente vai usar a entrevista que você vai gravar no seu celular. Então foi aprender também essas novas técnicas, né? Doutor, o senhor está com um notebook ou o que é aqui? Webcam. Webcam. Não é notebook não, é computador. Ah, tá. Tá. A sua webcam tá pegando parte do computador. Eu preciso que o senhor posicione ela de modo que ela pegue só o seu rosto. Só o rosto do senhor. O rosto e o restante. Só o rosto. Foi muito complicado fazer reportagem de casa, começar a gravar ali, né, remotamente, pelos aplicativos, é muito esquisito, mas a gente também se adapta. E assim, eu fiquei bem desconfortável, né, para poder fazer reportagem, logo depois já passou um período ali de observação, então voltei para a redação e deixa o trabalho um pouquinho, talvez assim, até a gente se adaptar, parece que fica um pouco mais devagar, alguns contatos e tal. Mas ainda bem, né, que tem muita tecnologia hoje em dia que permitiu que a gente otimizasse. A gente viu muita gente indo trabalhar em casa, eu também tive algumas experiências, não gostei de verdade. Trabalhando em casa, às vezes a pessoa te respondia à noite. A pandemia nos ensinou que é possível a gente superar alguns obstáculos que antes a gente talvez não encarava como possíveis. Na verdade, a pandemia mudou os hábitos de todo mundo, das pessoas de uma maneira em geral, e logicamente no jornalismo também. Antigamente a gente não admitia a hipótese talvez de gravar uma entrevista usando o Skype ou outro programa de gravação via internet. E isso passou a ser usado de uma maneira muito frequente. Abriu a nossa mente nesse sentido, sabe? Que hoje a gente pode ouvir grandes especialistas, não só na questão da área médica, mas qualquer assunto que a gente quiser, a gente percebe que as nossas fronteiras se ampliaram. Contar muito com a participação das pessoas também para levar o olhar dessas pessoas nos nossos telejornais, você trazer a notícia de uma forma diferente, às vezes pelo olhar do próprio telespectador também. Qual você tem aí para oferecer? Não tá chovendo? Não tá nem úmido assim? Põe uma aí, porque assim, senão a gente pega a da manhã. Só que não está no servidor. Ah, põe assim, olha que linda essa pantera. Fernando Correia sempre aparece no asfalto úmido. Essa tá legal, a gente pode usar, porque ainda tá o céu bem carregado. Uma coisa interessante que a gente fez no MT2 foi um quadro que teve muita repercussão, que era para que as pessoas que se salvaram, que se curaram da Covid, pudessem dar o seu relato. Então, assim, aquilo trazia para quem estava assistindo a emoção de ver alguém que enfrentou a doença, que enfrentou a dificuldade, mas também a esperança. Puxa, a pessoa enfrentou, mas ela se salvou, ficou entubada, mas se salvou. Então, assim, mesmo nesse período tão difícil, mostrar a esperança, mostrar que havia uma saída, que as coisas estavam evoluindo para uma vacina, que, sabe, porque senão trazer esperança também é nosso papel, né? Trazer esperança de dias melhores. Foi um quadro de muito sucesso que a gente fez durante meses, durante a pandemia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo pronto? E aí, meu compadre? E aí, beleza? Tá dando, querido? Vamos lá, hein? Uma coisa que eu aprendi muito nessa pandemia é que
Não é fácil defender a verdade. A mentira, ela ilude as pessoas com uma facilidade que às vezes eu não consigo entender. A pessoa divulga uma fake news que você às vezes olha o texto e você já observa que aquilo ali é absurdo, mas as pessoas acreditam e não questionam. E aí quando você vem com a verdade amparada por quem estudou para entender aquilo, o questionamento existe. Por quê? Então não é fácil você defender a verdade. Você imagina o que seria passar por essa pandemia se a gente não tivesse informação? Se a gente não tivesse os veículos sérios de comunicação dando voz aos especialistas, aquelas pessoas que estavam trazendo as informações confiáveis. Imagine se as pessoas não tivessem essas orientações. Quantas mortes a mais nós teríamos nessa tragédia? Né? Então, assim, ao mesmo tempo que foi muito dolorido enfrentar toda essa realidade da pandemia, de trabalhar na pandemia, eu me senti útil, mais útil. Eu sei que o trabalho de jornalismo é um trabalho de utilidade pública, porque o cidadão precisa da informação. A informação checada, aquela informação que a gente apura e não a informação que chega por aí você vai dando no ar, né? Então, assim, na pandemia eu percebi ainda mais a importância do nosso trabalho de comunicadores, de jornalistas. Passa o off do Rafael, vê se o Jardim está com o PD do Gonzaga, que é enorme enrolado. Enquanto isso, adianta esse do Rafael. Vamos passar o Beto nesse vídeo. Tá. A TV, de forma geral, as pessoas buscam a emissora de televisão para resolver problemas. Então, o que a gente recebia de ligações desesperadas, pessoas querendo UTIs e tudo mais, a gente não podia ajudar de forma alguma, mesmo com liminar e tudo mais. E aí a gente ia conversar com essas pessoas e no decorrer da entrevista a pessoa recebia a ligação que a mãe tinha morrido ou um ente querido, né, um outro ente querido. E desabava a pessoa, desabava a gente ficava assim olhando sem saber o que fazer. Aí fica vários municípios, entendeu? Tá, encaminho para você ou encaminho lá no pauta? Eu estaria mentindo para você se foi uma adaptação fácil, porque não foi. Você viver uma situação como essa, atípica que a gente viveu, e muitas vezes a notícia estava acontecendo dentro da sua casa, né? Um parente doente, um amigo que você perde por conta da doença. Então, dizer que a adaptação foi fácil, não foi. Né? Que não teve um desafio grande, não foi. Eu me lembro de muitas vezes em casa, me pegar naquele desespero de as informações, número de mortes, todo dia muito alarmante, muita gente adoecendo. E lidar com isso, lidar com a situação dentro de casa é muito complicado. Então, chorei muito, fiquei muito triste, era difícil ter que contactar famílias para ouvir o depoimento deles, de alguém que perdeu um ente querido, de alguém que estava vivenciando precisar de uma UTI e não conseguir. A gente, quando está falando com famílias ou pessoas que perderam entes queridos para a Covid, ou famílias que perderam vários membros, era preciso demandar muito mais tempo do que uma conversa comum. Porque uma conversa comum, mesmo com sensibilidade, ela é mais rápida. Numa situação dessa, não, você tem que conversar mais tempo, porque a pessoa precisa de atenção. Foi um momento de muita solidão para todo mundo. Agora você imagina para as pessoas que perderam os seus parentes, ou que estão perdendo, ou que estão pedindo socorro. Então foi uma abordagem diferente, né? Entrevistei um senhor, estava esperando o leito de UTI para a mãe. E antes mesmo que a gente entrasse ao vivo para o MT2, nosso jornal Praça 2 do Dia, veio a notícia de que a mãe dele não tinha resistido. Então é muito difícil você engolir e dar uma informação. Agora há pouco, o seu Gonçalino e a irmã dele passaram aqui pela gente, chorando muito, dizendo que a mãe tinha falecido. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação aqui do município de Várzea Grande, que informou que a dona Dalvina de Paula faleceu
paciente com alto grau de comorbidades, como hipertensão arterial, diabetes, insuficiência respiratória e insuficiência cardíaca, Luzimar. É muito triste para a gente dar essas informações assim ao vivo, e a gente vem buscando tentar informar as pessoas e tentar também encontrar respostas para essas famílias que estão aqui em busca de atendimento, em busca de liminares na justiça para transferência para leitos de UTI para pacientes em estado grave. Por enquanto, a gente ainda não tem respostas, Luzimar, sobre o que o município de Várzea Grande deve fazer em relação à decisão da Justiça, que determinou uma quarentena total de 15 dias para Cuiabá e para Várzea Grande. Luzimar. Muito obrigada, Yanara. É assim que a gente se sente mesmo, emocionados. Nós também sentimos todo esse drama da população que vai em busca de atendimento e muitas vezes entra num hospital e tem a notícia do falecimento de um ente querido. A nossa solidariedade a todas essas pessoas e muito obrigada, Yanara, por seu trabalho aí. Na hora de apresentar o jornal, eu tento me manter serena e equilibrada. Mas isso não quer dizer que muitas vezes eu não esteja sofrendo muito com aquela notícia que eu estou dando. Então, assim, a gente sofre, não tem como você falar, estou somente dando a notícia. Não, gente, não tem como. Ainda mais que eu edito também o jornal. Eu acompanho toda a produção do jornal, eu faço a produção do jornal desde de manhã cedinho, quando a gente define os assuntos que vão entrar no jornal. Então, assim, não tem como separar jornalista do CPF Luzimar Colares. Não, a gente sofre. Eu sofri muito. A gente acaba se envolvendo com cada história. Cada história que a gente coloca no ar, de sofrimento, de pessoas que estavam precisando de UTI, naquele momento tinha muita gente precisando, tinha gente que morria. Eu, particularmente, eu sou um editor que eu me envolvo muito com as histórias. Eu não deixo só para o repórter, eu vou atrás, eu converso com as pessoas para eu saber também. Eu trazia essas histórias, mas assim, boa parte delas a gente sofria junto, mas ao mesmo tempo a gente sabia que a gente tinha que mostrar aquilo ali. Quem assim falasse, vamos supor assim, colocasse a sua situação em exposição, obviamente que o poder público ele tinha que dar um retorno para a gente, e esse retorno sempre era favorável. E a gente tinha um contato com os parceiros também, que é o Ministério Público, a Defensoria, toda a história que a gente trabalhava, a gente amarrava. Então, o que acontece? Além da gente estar colocando uma história com devida autorização, com muito respeito, né? A gente estava tendo um propósito para aquilo, a gente queria melhorar aquilo. Então, de certa forma, eu acho que o nosso trabalho foi importante para isso, para poder, por mais que a gente mostrou com devida autorização, com devido respeito a cada uma pessoa dessa, a gente também acabou contribuindo para a melhoria do processo. Ainda não estamos livres, mas estamos passando com muito esforço, com muita dedicação, por essa experiência que com certeza enriqueceu a carreira de todos, né? Quer dizer, nós sabemos como cobrir uma pandemia, nós sabemos como cobrir um problema grave de saúde pública, nós sabemos como contar da melhor maneira as mazelas sociais que fizeram tantas pessoas morrerem e mortes que poderiam ter sido evitadas, sobretudo aqui no Brasil. Acho que a gente aprendeu, todo mundo aprendeu muito, em todas as áreas, mas no jornalismo principalmente, porque o jornalismo fala de gente para gente, né? É possível fazer um jornalismo de qualidade mesmo estando só lá em casa, né, fazendo a produção, mas o jornalismo não existe sem parceria. Então, a gente viu que muito mais a parceria, a contribuição, a colaboração, o olhar atento a todos os momentos é o que faz a gente ter um produto bom, sério e de qualidade. Mas conseguiram vencer, conseguiram superar. É a nossa torcida para que essas pessoas estejam vacinadas, porque é a vacina que tem mudado esse cenário. É a aplicação da dose de reforço contra o coronavírus. A gente aprendeu a ser mais humano e a pandemia mostrou um telejornalismo que já vinha caminhando para isso. De mostrar que a gente se emociona, de que a gente se preocupa, de que a gente cansa, de que a gente tem medo e de que a gente comemora. Tanto que eu lembro que o primeiro dia que a gente mostrou 48 horas no Bom Dia Mato Grosso sem mortes, eu dei uma engasgada e a Nayara continuou falando. Chegou o dia que a gente tanto esperava de trazer informações a respeito da pandemia
sem nenhuma morte em Mato Grosso registrada, não só nas últimas 24 horas, mas nas últimas 48 horas sem mortes registradas. E nós temos os números aqui, inclusive eu estou tentando me controlar, porque desde o início da pandemia eu entrevistei tantas famílias, eu não vou conseguir com a sua ajuda, Nayara, porque... O Thiago, ele faz reportagens. A gente está aqui no estúdio, né? Foi difícil para todo mundo. Foram tantos dias falando de mortes e mortes e mortes, era muito difícil e a nossa torcida era um dia esse número vai estar zerado e um dia ele zerou. Nas últimas 24 horas, 24 novos casos confirmados e um total de 548.559 casos desde o início da pandemia. Nenhuma morte, que é a nossa comemoração nos últimos 2 dias. Ô, Yasmin, socorro, hein, cara, tá complicado aqui. Peraí. Você precisa apertar nesse botão aqui de visita? Ah, tá. Ai, eu já me Dá esse atrapalhei negócio aí, tudo, eu vou gravar o off aqui. Deixa ela. Não. Ou então a gente troca. Porque é o seguinte, ela tá por dentro de todo o assunto ali. Se for pra gente trocar... Valorizar mais essas relações pessoais, principalmente com a família. A gente viveu coisas muito duras, como eu disse, momentos muito difíceis, mas eu também, graças a Deus, tive a oportunidade de entrar ao vivo no nosso jornal dizendo que a vacina tinha chegado ao Mato Grosso. Mas ela chegou mesmo, assim, as primeiras doses. E vamos então com as informações sobre a chegada da vacina a Mato Grosso, um momento tão esperado pela população. A Yanara Garcia está ao vivo no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, e traz essas informações para a gente. Boa noite, Yanara. Oi, Luzimar, boa noite para você, muito boa noite a todos que estão nos assistindo neste dia. Bom, a chegada do avião com as primeiras doses contra a Covid-19 estava prevista para 4h da tarde. Está um pouco atrasada. A última divulgação do governo do estado é de que o avião deve chegar por volta de 7h15 da noite. Logo mais a gente está aqui no aeroporto aguardando para registrar este momento. Então tem esperança, eu acho que é isso que fica também para a gente, de que a nossa vida passa muito rápido, ela é frágil, tem muitos riscos, mas que a gente tem que se apegar sempre à esperança e às coisas boas, os momentos bons. A vida é o agora, sabe? É o abraço, muito contato físico, é o abraço, é a emoção, é falar o porquê que você está feliz, o porquê que você está triste, não levar essa mágoa, esse sentimento para fora, externar mesmo e aproveitar os momentos. A gente levar para o resto da vida da gente, na história da vida da gente, que nós passamos, trabalhamos e vencemos a pandemia, né? Conseguindo fazer uma cobertura digna, uma cobertura necessária e que com certeza contribuiu com a população. Eu saio, a gente está saindo, graças a Deus, dessa pandemia, olhando em volta das pessoas, me enxergando nas pessoas. Então, assim, a dor daquela pessoa que a gente entrevistava era a minha dor também. O telejornalismo ele vai muito além do jornal. Eu não posso só passar informação para a pessoa naquela 1h15 que o M1 está no ar. É uma relação constante, porque o telejornalismo não está mais na televisão. A gente faz telejornalismo para o celular. Então a pessoa ela quer ser abastecida com informação ao longo do dia inteiro. Eu, como estudiosa de jornalismo, penso que é muito natural e era urgente que isso vinha acontecendo vagarosamente. O processo de transmídia veio assim marcando presença, urgente, falar eu preciso entrar aqui, a internet das coisas, a gente foi utilizar a internet muito mais assim no jornal ao vivo. Acho que é esse o caminho que nós seguimos. O jeito de fazer se ampliou. Então hoje a gente entende que para qualquer produção jornalística, para qualquer coisa que a gente for fazer, vai ser possível a gente buscar novos recursos, a tecnologia ajudou bastante. Antigamente a gente costumava ouvir, inclusive era slogan de programas jornalísticos, testemunha ocular da história. Hoje a gente é testemunha, mas não necessariamente presencial. A gente é testemunha e conta histórias à distância. Foi uma das imposições que essa pandemia nos trouxe. Mas acho que a gente sai mais sensibilizado, sai mais
com a capacidade de se indignar com as coisas e cobrar mais, que na verdade no final das contas é esse o nosso grande papel.